Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai falar sobre a pergunta de pesquisa, por que é importante a gente fazer, como fazer e quais são os elementos que estruturam uma boa pergunta de pesquisa. Então é importante que a gente faça essa definição o quanto antes, porque ela vai nortear toda a metodologia, a coleta de dados e a análise estatística. Em um projeto, ela deve ser a primeira coisa a ser pensada. Uma boa pergunta de pesquisa é mais de meio caminho andado para uma pesquisa de excelência. E como que eu vou chegar a essa tão sonhada pergunta? É importante que a gente mantenha a mente aberta, a curiosidade de uma criança de 5 anos e que faça muitas perguntas. Essas perguntas podem vir de leituras não só da sua área, mas também de áreas correlatas e de conversas com colegas, com professores, com outros pesquisadores, com pacientes. Feita essa ideia inicial, como que a gente deve estruturar a pergunta de pesquisa? Nós temos 2 acrônimos em inglês, o FINER e o PICOT, que ajudam bastante nesse processo. O FINER é de Feasible, Interesting, Novel, Ethical and Relevant, e o PICOT, Population, Intervention, Control, Outcome and Time. A gente vai ver com detalhes adiante cada um deles. O Feasible é de factível, embora seja a primeira letra que a gente vai falar, ele não é uma das primeiras coisas que a gente consegue determinar no projeto, mas ele é extremamente importante. A gente tem que determinar o tamanho amostral, os custos e os recursos disponíveis. E saber se o tamanho amostral vai ser algo que a gente vai conseguir atingir e se os nossos custos e recursos disponíveis também são compatíveis. Toda pergunta de pesquisa deve ter como alvo uma resposta que seja interessante e relevante para a sua população-alvo. O novo, ele é um conceito relativo. Não precisa ser uma ideia que ninguém fez antes, um trabalho que ninguém fez antes. Afinal, as doenças mudam, as prevalências mudam, os tratamentos mudam. E mais, o que existe de dado na sua população? Você tem uma prevalência atualizada? Você tem um retrato da sua população de forma atualizada? Aquele tratamento que foi feito em outro local se aplica também à sua população? Então você pode sim replicar estudos da literatura, mas trazendo como novidade o tempo ou a tua população local. Toda pesquisa deve se basear em recomendações e preceitos éticos e legais, além das recomendações que a gente tem universais do local aonde a pesquisa está sendo realizada. Refinando a pesquisa, o que deve conter na minha pergunta? Minha pergunta deve ter todas as composições do PICOT, que é: quem vai ser a minha população-alvo? Quem que eu vou estudar? Qual intervenção eu vou realizar? Ou eu não vou realizar intervenção e vou observar um evento? Eu tenho uma população de comparação ou não? Eu quero comparar os pacientes com hipertensão e os pacientes sem hipertensão. Ou eu quero saber na minha população quantos pacientes com hipertensão tem. Então, a comparação eu posso ter ou não. Qual é o meu outcome? Qual é o meu desfecho? O que eu espero observar? Seja depois da minha intervenção, depois do evento que eu estou observando ou junto. Isso vai depender se o meu estudo é longitudinal ou transversal. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o risco de AVC na população que tem hipertensão e que não tem hipertensão. Eu vou olhar isso no mesmo tempo? Vai ser um estudo transversal? Ou eu vou olhar agora e vou acompanhar ao longo do tempo quem são as pessoas que vão desenvolver AVC? Ou vou olhar as pessoas que tiveram AVC e vou olhar para trás quem tinha hipertensão, considerando-se então um estudo longitudinal, que é a minha última parte, que é o T de tempo. Eu espero que com esses 2 acrônimos fique mais fácil para você começar a formular as suas perguntas de pesquisa. Fique muito curioso, faça muitas perguntas em todos os lugares. E na próxima aula a gente vai falar como, a partir do refinamento dessa pergunta, a gente pode traduzir isso para uma pergunta estatística e como ela vai ser importante para determinar a metodologia e o tamanho amostral. A gente se vê na próxima aula.